nossos corações. Que seja uma bênção, nosso irmão João, nesta noite. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém. Gostaria de agradecer a oportunidade, desde já, a confiança, da igreja em me ceder esse púlpito para que eu possa trazer a mensagem do Senhor. Eu espero que o Senhor possa falar aos corações nessa noite, amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento em 1 Coríntios 9. A gente vai estar lendo 1 Coríntios 9, a partir do verso 24 até o verso 27. Será 1, 2, 3, 4 versículos somente. A gente vai estar usando esses versículos e explicando de forma expositiva a palavra do Senhor. Amém? Se os irmãos puderem acompanhar, diz assim: não sabais que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que, depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Vamos orar. Senhor, queremos nessa noite te adorar mais uma vez, glorificar o teu nome. Queremos entregar totalmente, Pai, essa noite ao Senhor. Que possamos sair daqui abençoados pelo Senhor, que o Senhor venha estar trazendo, Pai, essa mensagem. Que o Senhor possa estar me usando para a honra e glória do teu santo nome. Aquilo que o Senhor quer, Pai, que a tua igreja escute nesse momento. Abençoe cada irmão aqui, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele vem trazendo algo muito interessante. Ele faz aqui uma comparação de um atleta e do crente. Só que antes eu queria voltar um pouquinho atrás e trazer para os irmãos o que estava acontecendo. Se a gente for um pouquinho lá atrás, o apóstolo Paulo fala sobre a liberdade e seus direitos. E nesse contexto aqui estava acontecendo coisas que o apóstolo Paulo estava trazendo à igreja de Corinto. Paulo era o fundador dessa igreja, nessa cidade, e ele fundou essa igreja, e ele vem explicando aqui para essa igreja várias situações, falando sobre vestimenta, sobre o que se deve comer, o que se deve beber. Essa igreja, a gente entende que tinham crentes fortes e crentes fracos na fé, ou seja, aqueles crentes que tinham maturidade e aqueles que não tinham maturidade. E Paulo vinha trazendo essas questões todas. E aqui ele vinha dizer acerca do direito que Paulo tinha nessa igreja. O apóstolo Paulo, ele estava falando sobre, aqui um pouco, sobre o suporte financeiro que ele tinha direito como pregador da palavra. E aqui essa igreja estava questionando ele sobre o apostolado dele. Alguns irmãos estavam questionando se realmente ele era um apóstolo, porque apóstolo era aquele que viu o Senhor, mas não só que viu, mas também que viu os exemplos de Jesus. Só que o apóstolo Paulo vem falar com aqueles irmãos sobre isso, sobre essa questão, a questão financeira, os direitos que ele tinha de ser abençoado. Até porque ele abençoou tanto essa igreja, e ele viu esse direito de ser abençoado pela igreja. Mas Paulo também mostrou
a liberdade cristã e a liberdade da graça que ele teve e que nós devemos ter. E aqui Paulo vem abrindo mão do seu direito. Ele vem explicando todos os direitos que ele poderia ter, mas por amor ao Evangelho, por amor à pregação da palavra, por amor às vidas, ele abriu mão dessa situação de receber, porque aqui o texto diz que ele preferia até morrer do que ter essa condição, que o mais importante para ele era somente pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo foi chamado para pregar para os judeus, mas também para os gentios. E a meta dele, o alvo dele, era esse. O apóstolo Paulo ele tinha uma meta, ele tinha um alvo. A meta dele, o alvo dele era glorificar o nome do Senhor e arrebatar pessoas para o Evangelho, para a salvação. Então ele vem trazendo essa questão aqui, só para a gente entender um pouco o contexto que estava acontecendo aqui. E como eu falei, tinha crentes fortes, crentes maduros e crentes fracos. Crentes que muitas das vezes não entendiam certas coisas que aconteciam naquela igreja. Um exemplo é o que se comer. Alguns achavam que podia comer certas coisas, outros achavam que não podia comer. Então, para não escandalizar, Paulo dá algumas advertências, algumas orientações. Tipo assim, se você vai num açougue, você vai perguntar no açougue que carne é essa que você comprou, se é oferecida a ídolos ou não. Você não faz isso, você faz? Você compra a carne, traz e come. E é o certo. Faça isso. Coma muita carne que você foi lá com o seu dinheiro, pagou. Mas quando você sabe que isso é oferecido a ídolos, aí sim. Mas nesse contexto aqui tinha alguns irmãos que não entendiam isso. E aí, para não escandalizar, Paulo orienta algumas questões. E algumas vezes acontece nas nossas igrejas. Nós sabemos que nós temos crentes maduros e crentes não maduros. Então, que a gente possa alcançar uma maturidade, principalmente a espiritual, coletivamente. Deus ele trabalha no teu pessoal, no individual, mas também trabalha no coletivo. E aí o apóstolo Paulo, ele vem defendendo aqui essas coisas. Ele vem fazendo uma apologia, uma defesa àquilo que ele acreditava, àquilo que ele cria. Até porque muitos ali questionavam essa questão dele. O apóstolo Paulo lá atrás, em Atos, o apóstolo Paulo caiu literalmente do cavalo. Ele teve uma visão do Senhor, ele viu o Senhor. Então, por isso, e pelos exemplos também que ele passou, que ele teve, ele com certeza era um apóstolo. Mas as pessoas o questionavam sobre isso. Interessante que o apóstolo Paulo, ele sabia que ele ia padecer por conta do Evangelho, porque ele foi avisado. Interessante que quando Paulo se converteu, eu penso que um filme passou na cabeça dele. E um filme principal que passou na cabeça dele foi porque o apóstolo Paulo ele perseguia os crentes. Ele autorizava a perseguir os crentes. E penso eu que o filme principal que passou na cabeça do apóstolo Paulo quando ele se converteu foi a morte de Estevão, porque ele estava lá, porque ele não só testemunhou, mas também como ele deu o aval para que matasse Estevão. Tanto é que aquelas pessoas que ali pegaram Estevão, prenderam ele, tirou a roupa dele e colocou aos pés do apóstolo Paulo. Então, eu creio que esse filme,
E essa situação ficou latente a vida toda dele, no coração dele, na mente dele. Então quando ele se converteu, ele entendeu que uma pessoa, que Jesus Cristo havia morrido por ele e por nós. E aí, quando esse filme passou na mente dele, ele realmente se converteu, e aí ele teve a certeza que ele precisava fazer algo para o Evangelho. E é uma coisa que eu e você devemos fazer. Paulo entendeu que Jesus morreu na cruz por ele, deu a sua vida por ele, e ele sabia que ele precisava padecer por esse Cristo que morreu por ele. Então ele não tinha mais, ele não considerava mais a própria vida dele. O que ele queria era cumprir o seu ministério, ele queria pregar o Evangelho. E aqui ele vai abrindo mão dessas coisas. Ele abriu mão da vida financeira, até porque outras igrejas ajudavam ele financeiramente, mas a questão aqui é que ele vem dizendo sobre essa igreja, que essa igreja financeiramente podia ajudar ele, e ele tinha esse direito pela igreja, mas ele, entendendo que Jesus morreu na cruz por ele precisava pregar o Evangelho, ele precisava ganhar outras vidas, ele abriu mão desse direito dele. Você sabe o que é você ter direito a alguma coisa e abrir mão desse direito por conta de outras pessoas? Já aconteceu com você isso? Você estando certo, estando no seu direito, mas você abrir mão desse seu direito para ajudar outra pessoa, talvez o seu próximo do seu lado. E é isso que o apóstolo Paulo estava mostrando aqui nessa carta. Ele abriu o direito dele por amor do Evangelho, para poder pregar o Evangelho aos perdidos, àqueles que careciam do amor de Cristo. E aí ele vem trazendo aqui no verso 24 algumas coisas interessantes. Aonde ele estava, a cidade da Grécia, lá, o acontecimento mais importante que acontecia lá de 3 em 3 anos era os Jogos Olímpicos. Para eles era algo muito importante. E aí Paulo falava com propriedade dessas coisas, porque ele tinha conhecimento disso. Então ele fez um link, né, do atleta e do crente. E aí você sabe que eu sou dessa área, né? Eu trabalho com esporte, e uma coisa que hoje eu trabalho na categoria sub-20, desculpa, na sub-15 de um clube, é porque eu trabalho no sub-15, auxilio no 17 e no 20. Uma coisa que eu passo para os meus atletas, eu não falo jogadores, eu falo para os meus atletas, é isso. É a diferença de você ser um atleta e de você ser um jogador. O jogador ele vai ser aqui, vai ser lá, vai ser em qualquer lugar. Agora o atleta não. O atleta ele é totalmente diferente. Ele é um atleta, ele se cuida, ele se dedica. Ele tem um alvo, ele tem uma meta, ele tem disciplina. E nós como crentes devemos também ter isso. Nós devemos ter um alvo, uma meta, uma disciplina para viver nesse mundo e levar o Evangelho. Interessante que o apóstolo Paulo aqui também, ele fala um pouco de me fiz de fraco para ganhar os fracos, né? Falou do pessoal que vivia debaixo da lei, ele também. E vendo isso aqui, o estudo interessante que muita gente acha que Paulo estava se fazendo de fraco para ganhar os fracos, ou disso para ganhar aquilo outro, dando a ideia de que ele apoiava a questão do crente camaleão, que em toda e qualquer situação ele vai lá, entra, abre mão de algumas coisas para poder pregar o Evangelho. Mas não, ele está falando aqui da flexibilidade que o crente tem que ter para anunciar o Evangelho, mas com as estratégias diferentes.
Eu, no campo de futebol, eu vou falar de Cristo de forma diferente. Os meus trajes é diferente, a minha linguagem é diferente. Se eu tiver que pregar o Evangelho para um governador, para um presidente, para um deputado, vai ser de forma diferente. Então, a estratégia, é isso que ele está dizendo aqui, é diferente, mas a essência do Evangelho é a mesma. E muita gente acha que esse contexto aqui, ele está apoiando um crente camaleão, um crente que, ali, aquela situação ali, eu vou me envolver com aquela situação para pregar o Evangelho. Está acontecendo uma situação ali, eu vou me fazer daquilo ali para pregar o Evangelho. Não. Ele está ali para pregar o Evangelho autêntico, mas de forma e estratégia diferente. Dá para a gente seguir? Vamos lá? Diz assim, um amador não será o vencedor. Por que um amador não será um vencedor? E se a gente fosse trazer um tema para essa mensagem, seria essa: você é um amador? Aí você é um crente de verdade? Eu já expliquei aqui, do amador e do atleta, né? Então diz assim, no versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Então, como é que tem sido a sua corrida? Como é que você tem se preparado? Como é que está o teu corre-corre? Vivemos hoje em dias difíceis, né? Uma correria total. Mas como é que você tem se preparado? O apóstolo Paulo está falando isso aqui dos que correm para ganhar um prêmio. Sabemos que naquele grande dia está nos preparado um prêmio. Aqui ele fala da questão de, aqui nós, se formos disputar alguma competição, a gente ganha troféu, ganha medalha, mas a gente sabe que se a gente deixar no local, a traça e a ferrugem, ela vem e corrói tudo. Disputamos, um torneio, eu não sei mais onde está o troféu, não fico mentalizando sobre esse troféu, a gente sabe que ele está guardadinho. É tipo assim, a vitória ela é tão boa numa competição, seja em qualquer competição. Vou tirar um pouco a competição e vou jogar um pouco para as meninas, porque senão vai ficar meio... A gente entende essa questão, as meninas talvez não entendam muito, mas é uma coisa que você quer muito. Você luta. Uma bolsa, uma bolsa caríssima não posso falar aqui para não fazer propaganda, mas uma bolsa caríssima que você quer, você luta, você se dedica, você dá o teu melhor e consegue ela. Não é legal? É muito bom, Aquele sapato bonito que você está lá querendo, namorando um tempão, e você vai lá e consegue. Então é assim. Mas você comprou, você usou, daqui a pouco você vai deixar ele lá, de lado. Você não vai nem mais lembrar dele. E como é que tem sido a nossa corrida para Cristo? Como é que a gente tem se preparado para naquele grande dia a gente receber o nosso prêmio? E aqui o apóstolo Paulo não está falando de salvação, não. Aí tem essa questão, que a gente perde ou não perde salvação. Não está falando disso aí, não. Ele está falando do seu preparo. Como é que você tem se preparado para naquele grande dia, quando você se encontrar com o Senhor, e vai ter lá aquele prêmio para você. Então que a gente possa se preparar. Assim como um atleta, ele se abdica de tantas coisas. Ele se prepara aqui, naquela época, ele se preparava 9 meses para uma competição de 3 anos. Nos dias de hoje não. O atleta ele se prepara o tempo todo. As Olimpíadas daqui a 4 anos ele já está se preparando, fazendo algumas competições para alcançar o seu índice, para naquele grande dia
Tu imagina, a pessoa treinar 4 anos para fazer uma competição de 10 segundos. E como é que tem sido o nosso preparo? Como é que a gente tem se preparado para levar o Evangelho às pessoas que precisam lá fora? Como é que eu tenho me preparado? Como é que eu tenho me abdicado de certas coisas para me preparar? E você tem um prêmio. Você precisa conquistar esse prêmio. E você precisa levar pessoas contigo a conquistar esse prêmio. No atletismo tem aquelas modalidades individuais, mas tem aquelas coletivas. Então que a gente possa realmente nos preparar para buscar vidas aí fora e mostrar para elas que elas precisam conhecer um prêmio. E é um prêmio que a traça, a ferrugem não corrói. Pode passar aí, Gabriel? No verso 27, aí diz assim, faça como Paulo, corra para vencer. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Aí no verso 25 diz assim, todo aquele que luta, de tudo se abstém, e ele faz para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aí diz assim, o vencedor é o atleta que se submete à disciplina e trabalho. Mais ou menos o que eu falei. Como é que tem sido a sua disciplina? Você tem acordado cedo para treinar? Você tem acordado cedo para dar o seu melhor, para quando chegar na hora da batalha, da luta? Porque aqui o apóstolo Paulo ele traz a questão da corrida e da luta. E sabia que é uma luta. Servir a Deus é uma luta. Servir a Deus não é fácil. E se você não tiver disciplina para isso, você não vai conseguir alcançar o teu prêmio. E como é que está a tua disciplina? Será que você tem acordado cedo para treinar, para se dedicar, para dar o seu melhor? Ou seja, será que você tem acordado cedo para as suas devocionais, para as suas orações? Será que você tem se dedicado aos cultos? Será que você tem se dedicado no seu lar, com a sua família? Será que você tem se disciplinado para isso? A gente, quando encerra um ano e vem o outro, a gente logo começa a fazer um monte de propósitos, né? A gente fala, quando virar um ano, certas coisas que eu fazia não vou fazer mais, e o meu propósito desse ano, 1º de janeiro, vai ser isso. Meu irmão, eu fazia isso direto. Esse ano eu não fiz, não. Eu falei, Senhor, quer saber? Eu não vou prometer nada, porque muitas das coisas talvez eu não cumpra, mas em vez de eu falar que vou prometer, eu vou tentar fazer. Eu vou procurar fazer. Eu vou procurar me dedicar para fazer. O apóstolo Paulo aqui, ele sabia disso, ele tinha pouco tempo, ele não tinha muito tempo. E o próprio Jesus nos dá exemplo disso. O ministério dele era muito curto, então ele sabia que ele não tinha muito tempo. E todo o tempo que ele teve, ele aproveitou. Então que a gente possa aproveitar todo o tempo que a gente tem. Se tudo correr bem comigo e com algumas pessoas aqui, né, a gente vai viver mais ou menos mais uns 20, 30, 40, espero que seja 50, mas a gente sabe que a mobilidade não é essa, mas que a gente possa ver lá na frente, independente do tempo que a gente vai viver, que a gente comece hoje já a fazer algo que a gente tem que fazer para Cristo. É nos dedicar, nos disciplinar, nos treinar, nos sacrificar realmente para que esse Evangelho venha a ser pregado. Estamos vivendo em tempos muito difíceis. Eu tenho procurado nem mais abrir os grupos, porque a gente vê cada coisa, escuta cada coisa, que caramba, a gente fica
assustado. Então que a gente possa focar naquele alvo e se dedicar e entender que a pregação do Evangelho é urgente. Quando acabar esse culto aqui, que a gente sair, se a gente tiver a oportunidade, que a gente possa pregar o Evangelho, porque o tempo é muito curto para mim e para você. Amém? Fala, Gabriel. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Nós temos regras a seguir. O Senhor nos deu regras a seguir. As pessoas falam muito de livre-arbítrio, né? Nós não temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio é você tomar o apito do juiz e você viver nas suas regras. Então, Cristo nos deu algumas regras que nós temos que seguir para que as coisas possam ir bem nas nossas vidas. Faz um teste. Se você se disciplinar, tiver a tua devocional em dia, tiver em dia com oração, em dia com a palavra, as coisas mudam. Você fica mais em paz. Deus, ele começa a falar mais ao teu coração. Você começa a ficar mais sensível à voz de Deus. E você começa a fazer coisas que há tempo atrás você queria fazer e não conseguia. Mas aí Deus, ele começa a abrir os caminhos, porque tudo é no tempo dele, tudo é na hora dele. E as coisas começam a andar de acordo com o que o Senhor quer, mas com o que o teu coração também deseja. Passa aí, Gabriel. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. O alvo guiará você a vencer. O apóstolo Paulo aqui está falando do lutador. Ele se dedica, ele dá o seu máximo. Muitas vezes, talvez vocês não saibam disso, mas um lutador, um atleta de MMA, ele precisa baixar o peso dele às vezes em 2 semanas, em 1 semana. E como fazer isso? Para ele poder competir. Ali ele se dedica, ele se moe, ele realmente dá soco no seu próprio corpo, ele se abstém de várias coisas, para quando ele chegar naquela pesagem lá, ele está aprovado e participar dessa luta. E como tem sido o nosso alvo? Para qual alvo nós temos olhado? E como é que estamos nos preparando para seguir esse alvo? Será que está difícil para a gente? Ou está suave na nave, como muitos falam aí? Será que está tranquilo? Não, do jeito que está legal. Eu estou aqui na minha zona de conforto. Eu já garanti a minha salvação. E interessante sobre salvação, eu aprendi no seminário isso, uma coisa interessante que ficou martelando a minha mente. Quando numa das aulas, o pastor falou sobre, se não me engano, está em Romanos 10, quando fala, né, que se você confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você, né, alcançará a salvação. Por que ele não fala, se você confessar com a sua boca que você será salvo? Ele fala, se você confessar com a sua boca que você será, se você confessar com a sua boca que você será, vamos aqui no texto, é melhor. Vamos no texto, porque a gente tem tempo, né? Eu achei isso interessante. Está aqui, ó. Porque se com a tua boca confessar Jesus como seu Senhor e em teu coração credes que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor. Quando você se converte, fazem um apelo para você, não falam assim, ó, levanta a sua mão se você quer que o Senhor seja Senhor da sua vida. O pastor fala se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, né?
Interessante que tem esse Senhor na frente. Talvez a gente esteja já satisfeito com a salvação e não estamos preocupados em ser servos desse Senhor. O interessante é isso. Precisamos ser servo do Senhor. O escravo, ele obedece o seu Senhor em tudo que ele pede para fazer, porque ele é escravo. Então, que nós possamos entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, não é só apenas o nosso Salvador. E muitas das vezes estamos satisfeitos só com a salvação. Eu estou salvo, a minha família está salva, eu estou tranquilo. Aquele irmãozinho ali, ele tem o chamado, ele tem o dom para evangelizar, então ele vai lá pregar, ele vai trazer as vidas para a igreja. Não, todos nós somos servos e precisamos entender isso. E todos nós temos a palavra de Deus em nosso coração para levar para os perdidos. Você tem condições de não trazer só, Jesus te ama, mas condições de se preparar para falar algo mais. Jesus te ama por isso, por isso, por isso. E se você não aceitar Ele como seu Senhor e Salvador, vai acontecer isso com você. Passa aí. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial, prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai, por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos isso, me ajuda aí. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, para que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Passa aí. E para a gente encerrar, no verso 27 diz assim: antes submeto ao meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando a outros, eu mesmo não venha de nenhuma maneira a ficar reprovado. O primeiro e pior desafio a ser vencido é você mesmo, sou eu mesmo. Será que naquele grande dia, a gente se prepara, a gente se disciplina, a gente se dedica, a gente dá o nosso máximo para ser aprovado? Aí chega naquele grande dia, a gente é reprovado. Uma prova a gente estuda, chega lá, faz as questões, e é muito bom quando a gente é aprovado, mas quando a gente é reprovado, não é muito legal. Então, meus irmãos, que nessa noite a gente possa entender que o apóstolo Paulo, que ele quer trazer para a gente é que precisamos definir o nosso alvo. E o nosso alvo é Cristo. Que nós temos uma meta. A nossa meta é glorificar o nome do Senhor e ganhar almas para Cristo. Então, que nós possamos nos dedicar, nos disciplinar, entender que o nosso alvo, ele vai fazer com que pessoas venham receber Jesus como Senhor e Salvador. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Essa é a palavra que a gente tem deixado para os irmãos. Mateus, passa aí, só para encerrar. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Amém? Você que ama a vida do Senhor, se dedique mais, se esforce mais, para que você possa realmente ser um obreiro aprovado nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe.